Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o psicólogo Felipe de Souza, sou criador do site psicologiamsn.com e nesse vídeo eu vou falar para vocês uma pergunta, vou responder para vocês a pergunta que vocês têm me feito tanto, que é qual é a minha abordagem teórica. Como muitos de vocês já sabem, eu trabalho com a psicologia clínica, também com a orientação psicológica online, a gente trabalha através da internet, é uma função que é regulamentada pelo Conselho Federal de Psicologia. Qual que é a minha abordagem, então? Antes de eu fazer a faculdade de psicologia, eu já pesquisava bastante sobre psicologia. Meu pai tem, desde que eu era pequeno, uma biblioteca muito grande, com livros muito variados, com uma quantidade muito grande de livros. E eu comecei, quando eu tinha 15, 16 anos, a dar uma olhada, a pesquisar também sobre o que eu faria de faculdade. E eu acabei decidindo pela psicologia, e nessa época, um pouco antes de entrar, eu já estudava as obras do Jung. Meu pai não tinha as obras completas, mas ele tinha muitos volumes das obras completas. E eu me lembro de pegar esse livro aqui, que é O Homem e Seus Símbolos. Essa daqui é a versão que eu comprei depois, em alemão, por causa do meu doutorado. Eu entrei na faculdade com 17 anos e logo descobri que não existia nenhum professor que era especializado na teoria do Jung. Quando eu já estava para me formar, a gente recebeu o professor Walter Mello como professor visitante, depois ele acabou sendo efetivado para dar aula lá em São João del Rei. E o Walter trabalhou com a Anísia da Silveira, eu tive esse privilégio de conhecê-lo e de ter contato com ele. Mas eu já estava bem no final da faculdade, já estava no último semestre praticamente. E depois o Walter, inclusive, participou da minha banca de doutorado, que eu estudei o Jung. Então, de primeiro, eu tive esse empecilho, eu não tinha como estudar com um professor dentro da faculdade. O que eu fiz foi estudando sozinho. Num dos volumes do Jung, A Prática da Psicoterapia, ele fala que o início de uma análise ela pode ser conduzida através dos pressupostos do Freud, da psicanálise freudiana, ou então da psicologia individual do Alfred Adler. E depois de um tempo, quando a análise já está um pouco mais aprofundada, você pode utilizar a interpretação junguiana. Ele fala, não exatamente com essas palavras, é claro, mas dessa forma. Ou seja, ele tinha uma perspectiva um pouco mais aberta do que eu vi durante a faculdade, que as pessoas normalmente defendem uma única linha de pensamento e defendem ela e criticam as outras. De certa forma, o Jung estava dizendo ali que até o final da vida dele, esse texto já é bem posterior, que ele continuava utilizando a psicanálise do Freud, fazia associação livre e também utilizava os conhecimentos do Adler. O Adler não é muito estudado aqui no Brasil. Por que ele fazia isso? Porque, isso a gente nota até hoje, quando chega um paciente novo, existem dois tipos de complexos que são muito prevalentes, que é o complexo sexual e o complexo de poder. Isso já nas obras completas do Jung, no segundo volume, no começo da obra do Jung, portanto, ele mencionou nos testes de associação de palavras que esses dois complexos eram muito constantes, apareciam demais nos testes e a gente poderia considerá-los os dois mais importantes. O complexo sexual é estudado pelo Freud no começo da obra dele, claro, depois tem a segunda tópica, e o complexo de poder, na ideia de complexo de inferioridade, complexo de superioridade na teoria do Adler. Isso está muito presente nas demandas, nas queixas que aparecem no consultório, queixas que estão relacionadas com a sexualidade no sentido amplo aí, do amor, do se apaixonar, do querer ser desejado, do desejar mais freudiano, digamos. E o Adler nos problemas de dinheiro, de encontrar uma posição no mundo, encontrar um trabalho, desenvolver uma carreira, lutar pelo seu lugar ao sol, isso é mais Adler. E o que eu fiz? Como eu não tinha professores que estudavam Jung até quase o final da faculdade, eu estudei por mim mesmo, como eu falei, mas eu também fui estudar a psicanálise de uma maneira bastante aprofundada. Eu tive excelentes professores lá na Universidade Federal de São João del Rei. Então eu me aprofundei muito na psicanálise, eu tive supervisão em psicanálise, eu tenho um conhecimento bastante forte na psicanálise freudiana e lacaniana. O Adler
a gente também não tem muitos professores aqui no Brasil. Na verdade, as obras completas do Adler não foram traduzidas até hoje para o português. Mas eu tive a oportunidade de estudar em alguns outros contextos a obra do Adler. E é claro, ao longo desses anos todos, desde 2002, que foi quando eu entrei na faculdade, que eu estudo o Jung. Depois de ter terminado o mestrado, logo em seguida eu consegui passar no doutorado para analisar o livro vermelho dele, que é um trabalho, digamos, mais autobiográfico e pessoal, mas que influencia, por sua vez, na sua obra teórica. Eu utilizo a psicologia analítica como um horizonte de perspectiva, se a gente pode utilizar aqui, o conceito do Gadamer. No sentido de que a avaliação geral da personalidade do paciente, o desenrolar, o desenvolvimento da demanda, da queixa inicial, a ideia do inconsciente, desses complexos que aparecem na clínica. Eu não mencionei o que é complexo. Depois, se você não tiver se inscrito no canal, se inscreva lá no nosso canal. A gente tem um vídeo só sobre os complexos. Eu expliquei em detalhes o que é um complexo. Mas basicamente, se você tem um espaço de tempo, ou então, digamos, uma folha de papel que você vai falar alguma coisa, escrever alguma coisa ali, naturalmente vai aparecer algum complexo que está te incomodando, que está te conduzindo nesse momento. É uma questão, talvez, sobre, digamos, pode ser uma conta que você tem que pagar que você está preocupado, pode ser uma briga que você teve no trabalho, pode ser um problema no seu relacionamento amoroso, no seu relacionamento familiar. Isso é um complexo, é uma ideia, um conjunto de palavras carregados de um afeto, de uma carga afetiva, uma carga emocional forte. Então, quando o paciente chega no consultório, embora a queixa dele inicial possa mudar, ele traz um complexo e esse complexo tem um desenrolar. O tipo de questão que eu trabalho no consultório também é um tipo de questão que é mais breve em geral. Por exemplo, eu trabalho bastante com orientação profissional e eu utilizo também a perspectiva do Jung nos tipos psicológicos, os tipos de personalidade que vão depois também se encaixar melhor com tipos de profissões. O Quati, por exemplo, do meu professor Zacarias, é utilizado no RH para fazer seleção de pessoal, então a gente faz aquela outra ponte. A pessoa que está indo para o mercado também pode ter uma visão da sua própria personalidade pelos tipos do Jung e se encontrar melhor depois, futuramente, no mercado. Eu trabalho também com coaching, em virtude dessa demanda de rapidez, e o coaching, a diferença entre a psicoterapia e o coaching dá também um outro vídeo, que eu vou fazer depois para vocês. E uma outra perspectiva que eu trabalho também é a psicologia da atenção plena, a Mindfulness Psychology. A gente faz grupos de atenção plena, para desenvolver a atenção plena, práticas que são ligadas à meditação e outras práticas para desenvolver esse estado de atenção plena no momento presente. Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha explicado para vocês sobre a minha abordagem. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem deixar comentários aqui no nosso canal. Não se esqueçam de se inscrever no canal se você não tiver se inscrito ainda. Deixe também o seu gostei aí. E até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço!